Fala galerinha do canal, meu Leão do PC, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai continuar repercutindo sobre os possíveis interesses do Fortaleza, né, para 2023 e também sobre a situação do nosso técnico Juan Pablo Vojvoda. Muita coisa muda em 24 horas, né, e as coisas vão acontecendo. A verdade é que o técnico pediu alguns dias, conforme foi relatado em entrevista pelo nosso presidente Marcelo Paes, né, mas as informações elas continuam correndo. O Vojvoda está na Argentina. Gente, e as informações que surgem é que o Vojvoda já descartou o Vasco, ou não aceitou a proposta do Vasco. O Santos, que possivelmente teria interesse, já fechou com o Odair Hellmann. E a informação também que vem de Minas Gerais é que o Vojvoda também não vai treinar o Atlético Mineiro, né? Então, em tese, o único clube que, se tiver feito algum tipo de proposta, né, seria no caso o Corinthians. Ainda não se tem informações em relação ao Corinthians, mas também já surge na imprensa nacional, né, e daqui, de que o Vojvoda, né, existe uma possibilidade grande, e é a possibilidade que eu acredito, que o Vojvoda vai renovar com o Fortaleza. Também já há esses comentários de que o Vojvoda pode sim renovar com o Fortaleza, né? E inclusive digamos assim, essa pedra já foi cantada lá atrás pelo repórter do Futebolês Anderson Azevedo, que já tinha falado que o Vojvoda tinha comprado casa, que já estava se estabelecendo aqui pela cidade, região, né, metropolitana. Então a gente fica na expectativa aí do fechamento dessa novela e o Vojvoda fechar com Fortaleza para trabalhar já para 2023. E rapidamente falando em relação ao interesse do Fortaleza naqueles 5 jogadores no vídeo de ontem que nós colocamos, é importante salientar que 2 jogadores, segundo os repórteres, né, jornalistas, já estão em fase avançada de negociação, que no caso é o goleiro João Ricardo, do Ceará, e o Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos. Isso mesmo. As informações dizem que o Felipe Jonathan gostou muito da proposta que o Fortaleza fez e que é bem provável que ele feche o contrato com o Fortaleza. Felipe Jonathan e João Ricardo estão bem avançados. Não surgiu mais, né, nenhuma notícia falando em relação ao Bruno Pacheco e nem ao Wellington Rato, mas saiu uma notícia em relação ao Pikachu, que chega amanhã em Fortaleza para passar férias, e segundo o agente do Pikachu, outros clubes também procuraram ele, mas no momento, segundo esse agente do Pikachu, notícia do Diário do Nordeste, não existe essa possibilidade do Pikachu vir para o Fortaleza, tendo em vista ele ter 2 anos de contrato com o Japão, lá no Japão, com o time do Japão, a questão salarial, então seria bem complicado, apesar de todo o carinho que o Pikachu tem pelo Fortaleza. Essa informação foi passada por um agente do Pikachu e está no Diário do Nordeste. Então é aguardar o desenrolar dessas negociações que estão ocorrendo e dos possíveis reforços chegando para o nosso Leão. E se Deus quiser, o Juan Pablo Vojvoda também vai fechar com o nosso Leão, tá ok? E para finalizar, a gente vai deixar aí para vocês uma matéria, né, pessoal comentando, pessoal do Sport Center, né, da ESPN, falando um pouco aí sobre o nosso técnico Juan Pablo Vojvoda, inclusive um elogio muito bom do jornalista Mário Marra em relação ao nosso clube, né, de forma geral, porque o Fortaleza não é apenas o Vojvoda, é muito mais, né, gestão, tudo isso, e é um modelo aí que merece ser copiado. Então você vai acompanhar na íntegra aí esses comentários aí que foram feitos pelos jornalistas da ESPN, tá ok? Todos os créditos dedicados aí, todos os créditos do pessoal da ESPN, tá ok? Curte, comenta, compartilha, um abraço, tudo de bom. Técnicos, situação dos nomes mais comentados no momento. Então, Eduardo Cudê,
tem um foco na Europa, assim como o Galhardo, como o próprio Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, disse que ele quer 6 meses de férias, eu também gostaria, mas depois ele trabalhará o foco total na Europa. O Odair Helma assinou com o Santos, o Fernando Diniz deve renovar com o Fluminense, o Vojvoda, ao que tudo indica, também deve ficar no Fortaleza. Aí tem a situação do Antônio Oliveira, que tem sido especulado no Red Bull Bragantino e no Vasco, e tem o Maurício Barbieri, que saiu do Red Bull Bragantino, que está livre no mercado. Para começar o papo, então, é mais do que justificada a vontade dos times de ter o Vojvoda, certo? De ter Atlético, Vasco, até o Corinthians de olho no treinador. Tá 100%. Todo mundo aqui entende o porquê do nome do Vojvoda? Certamente, claramente. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ontem e há 2 dias. E ele falou para mim claramente, vamos tentar renovar. E me parece que esse é o caminho mesmo. Uhum. E eu acho que faz todo sentido cobiçar. Porque ele mostrou muita qualidade. O time nem produzia tão mal assim em campo, desempenho, mas o resultado não vinha. Eu acho que aí tem uma questão de avaliação, de tentar entender o que aconteceu. E para mim, é o que o Eugênio falou aqui há 2 dias, e a gente tem falado sobre isso no Melão também, no Rolão Melão, né, que é o podcast de futebol nacional aqui da ESPN, sobre elencos que foram enforcados com excesso de competições, caso, claro, do Ceará, rival do Fortaleza, do Atlético Goianiense e do Fortaleza. Só que ele conseguiu ainda um sopro de vida e de mudança e conseguiu ainda a vaga para a Libertadores de maneira incrível. Faz todo sentido. Faz todo sentido o Fortaleza querer manter. Só que o primeiro ponto isso vai acontecer de novo. Uhum. O elenco de novo vai ser estrangulado. Então é preciso ter mais gente. Pro Atlético, pro Vasco, pro Santos, que agora saiu da parada, para o Corinthians. É um nomaço do Vojvoda. Pensando, suponhamos, vamos criar aqui cenários, que o Vojvoda vá olhar para esses 3 times, Corinthians, Atlético e Vasco. O maior trabalho é no Vasco? Porque aí é montagem de elenco? Mas o Vasco parece que já tem uma resposta negativa do Vojvoda para o Vasco. Seria o maior trabalho, mas também um desafio... De qualquer treinador que for para o Vasco. Mas um desafio muito interessante, de montar um time com a sua cara, de começar do zero um trabalho e de dar um desenho autoral para isso. Eu acho que, assim, muito técnico gostaria de ter essa liberdade, ainda mais com um clube que, ao que parece, vai ter dinheiro para investir. Então você pode montar um time bom com a sua cara. O Vojvoda é muito justificado que ele esteja sendo o centro das atenções nesse momento do mercado. Por tudo que o Marra colocou e que ele já fez. Por outro lado, não é garantia de sucesso. O futebol é muito louco. O futebol não é matemático, 2 mais 2 igual a 4. Ele encontrou uma circunstância no Fortaleza específica, onde ele conseguiu desenvolver um bom trabalho, e no próprio Fortaleza a gente não sabe qual vai ser o futuro disso caso ele permaneça. É muito complicado. Tem um exemplo que é o Ceni. Por mais que seja um nome óbvio do mercado, não é certo que, se você contratá-lo, o seu time vai fazer tudo o que você sonha. O Ceni foi exatamente essa coisa. Estava no Fortaleza, foi para o Cruzeiro, não é a mesma situação. Não é porque ele conseguiu reestruturar e ajudar nesse processo do Fortaleza que ele conseguiu chegar e salvar um Cruzeiro, né? São condições diferentes. Muitas variáveis envolvidas no desempenho de um time de futebol ao longo de uma temporada tão complicada como é a brasileira. Agora, eu preciso pontuar uma coisa em relação ao Fortaleza, é que eu acho que o Fortaleza, não só o trabalho do técnico, mas o trabalho do clube tem que ser observado. Sim. A gente tem visto na Premier League o Chelsea, que até esses dias os fãs do Chelsea, alguns que me seguem, tudo, chamando o Chelsea and Hove Albion. Porque o Chelsea está pegando tudo do Brighton, inclusive técnico, comissão técnica, a direção, está tentando colocar uma ideia do Brighton no Chelsea. O Fortaleza merece ser copiado. Sim. Merece ser admirado. É lupa em cima de todo o trabalho. O Fortaleza é altamente digno de tudo que aconteceu de positivo
E, inclusive, a descoberta do nome do Vojvoda no cenário nacional. E eu acho que tem mais um ponto. É preciso ter um cuidado na análise, porque senão soa muito arrogante e soa até, de certa forma, xenofóbico. Também acho. Porque, às vezes, eu tô assim, que absurdo, o Vojvoda vai ficar no Fortaleza. Gente, olha o tamanho do Fortaleza. Olha o trabalho, olha o profissionalismo. Fortaleza permitiu que ele continuasse trabalhando, mesmo estando um turno inteiro na lanterna. Não, às vezes parece assim, o Vojvoda vai ficar no Fortaleza, como se fosse uma escolha assim absurda. Tem que ter muito respeito pelo trabalho que o Fortaleza vem fazendo e de diretoria. É um time com uma torcida enorme. Eu acho que às vezes as pessoas vai ficar no Fortaleza, tem um grandíssimo preconceito com o Nordeste. Então, assim, as pessoas precisam ter cuidado na análise, porque é profissionalismo, é um clube muito grande, é uma torcida muito grande, pra gente não, que eu digo assim, o público no geral, não beirar uma arrogância de... O mundinho fashion. Nossa, o mundinho fashion do futebol. O fecha aqui num certo eixo ali que vai ficar de fora. Então, ter um respeito também pelo Fortaleza. Sem investimento, sem SAF, sem uma torcida de nível nacional, fazer o que tem feito é prova de competência. Acima de tudo. Competência que falta muito a muitos clubes de torcida no futebol brasileiro. E é isso aí. Você ouviu aí, como falou, Fortaleza é um modelo de clube a ser copiado. Né? Os outros clubes, mesmo sem ser SAF, né? Mesmo sem ter o aporte financeiro, Fortaleza mostrou que com gestão é possível fazer um bom clube no Brasil, tá ok? Fica aqui o meu agradecimento por você, pela sua audiência, e pedir humildemente que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, tá ok? Um abraço, tudo de bom.